Vamos lá, galera. Sabadão, dia 5 de agosto de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, análise dos jogos da rodada e cenários para o trade. Então, hoje separamos 4 joguinhos, né? Série A, Série B, o que a gente encontrou de valor ali. Então, tá aí, meu amigo Di. Como é que tá aí, Di? Tudo certo, cara? Fala galera, tudo certo? Vamos para dentro aí nesse sabadão, né? Como o Donelis falou, vamos trazer 4 jogos, vamos trazer a nossa análise, nosso palpite, nosso cenário dos jogos. Então já chega deixando aquele like, né? Te inscrevendo no canal e ativando o sininho para nos dar aquela força aqui no YouTube, para aquele engajamento aí, para a gente alcançar mais gente aí possível aí. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Avaí e Criciúma, rodada 22 da Série B, às 13h30 da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, cara, confronto equilibrado, né? São 2 vitórias do Criciúma, 3 empates e 2 vitórias do Avaí. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Avaí que não atravessa em um bom momento na Série B, tem apenas 2 vitórias na race, 4 derrotas e 4 empates. Já a equipe do Criciúma, né, tá ali brigando ali na parte de cima para ver se consegue se manter no G4 para no ano que vem estar na Série A, né? Eu acredito muito que o Criciúma consiga, né? Vem fazendo uma campanha interessante. A gente vê aqui na Race. São 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Então tá assim no momento muito bom aí a equipe do Criciúma. A gente vê aqui a tabela de classificação, pessoal. O Criciúma é o 4º colocado, então como eu falei, né, tem 2 pontos na frente de Juventude, tá com uma vantagenzinha bem curta, né? Porque tem um monte de time embolado aqui. Então qualquer tropeço aqui do Criciúma já pode perder essa 4ª colocação, né, e complicar aqui a sua situação na Série B, né? E, cara, ganhando aqui, já cola ali no Vitória, né, e no Sport, que atualmente aí são os 2 primeiros. Tem que ficar nesse bolo, né? Tem que ficar nesse bolo e se quiser sonhar com acesso, a gente sabe que a Série B é muito complicada. Então, cara, qualquer rateada aqui do Criciúma pode ficar fora desse G4, que seria uma baita decepção, né? Já a equipe do Avaí aqui, cara, situação oposta, brigando para não cair, né? Atualmente aí tá nos 4 últimos aqui. Então, cara, tem que tentar vencer, ou pelo menos pontuar, né? Para ver se consegue ir se afastando da zona aos poucos aí. Mas realmente tá numa situação bem difícil. A equipe do Avaí, né, aqui em casa, faz uma campanha simplesmente horrível. A gente vê aqui a campanha do Avaí em casa, venceu apenas 2 partidas, né? Foram 5 derrotas e 3 empates. Então, cara, a campanha muito ruim como mandante aí, a equipe do Avaí. E já o Criciúma como visitante, uma campanha bem mediana, né? Mas puxando aí pro bom, né? A gente pode ver aqui que são 4 vitórias, são 4 empates e apenas 2 derrotas. Então, uma campanha interessante, sim, do Criciúma como visitante, né? Ficar ligado que esse jogo aqui é clássico, né? Então, é pegado, a gente viu ali o histórico de confrontos ali, um confronto equilibrado, né? Mas a gente pode ver que a média de gols das equipes aqui é baixíssima, né? A gente vê que tem esse último jogo 2-2 aqui, de resto aí, jogos do Criciúma e tudo com 3 ou menos gols, e do Avaí tem um 4-1 com a Chape aqui, de resto aí tudo 3 ou menos gols. Então o que eu posso aconselhar para vocês aí, principalmente o pessoal que quer fugir do match odds, né? É um under 13,5 aí para colocar no bilhete. Para mim vem quente aí nesse jogo aí, que tem tudo para ser um jogo truncado, pessoal. As odds para essa partida: 2,40 para o Avaí, 13,30 para o Criciúma. Cara, não concordo com essa odd. Acho que poderia as odds estarem parelhas, né? Tá certo aí que é um clássico, vem de um histórico equilibrado, mas o Criciúma tá muito melhor essa temporada aí. E, cara, mesmo jogando fora de casa, acredito que o Criciúma consiga assim vencer a equipe do Avaí, que vem fazendo um campeonato muito ruim. Então, cara, no meu ponto de vista, quem quiser colocar algo a favor do Criciúma no bilhete aí, um dupla chance, ou se precisar de uma odd baixa, aí, um handicap mais um, cara, eu vejo muito valor aí, porque o Criciúma, pô, vem fazer uma temporada, como eu falei, ele muito melhor, brigando por G4 e o Avaí brigando contra o rebaixamento. Então, eu acredito sim que tenha valor trabalhar algo a favor do Criciúma. E no trade é tentar buscar esse equipe do Avaí, né? Aproveitar essa odd aí,
quem sabe, mesmo que não pegue o gol aí, só uma correção, né? Se o Criciúma começar bem esse jogo aí, tem tudo para essas odds inverterem aí e a gente conseguir pegar um lucro só nessa variação aqui. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar o handicap asiático mais 0,25 do Criciúma, tá pagando 1,78 e o meu placar para esse jogo 1-0 Criciúma. Santos e Atlético Paranaense, 18ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Histórico de confrontos aqui, um confronto equilibrado, né? O Santos aqui com 4 vitórias, o Atlético com 13 e um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Santos atravessa um momento simplesmente horrível, né? Mas, cara, com muitos jogos movimentados aqui, né? O Santos tem sofrido muitos gols. Então a gente vê que, pô, tem 2 jogos, tá certo que foram 0-0, mas um foi contra o Coxa, que também é outra equipe que estava muito mal, né? Muito mal, até conseguiu dar uma recuperadinha, mas mesmo assim não vem bem. E contra o Blooming aqui, que pelo amor de Deus, né, pessoal? O Blooming aqui não existe, né? E o Santos conseguiu não ganhar. E tem um azerinho com o Fluminense também que não está atravessando seu melhor momento. E de resto, pessoal, jogos movimentadíssimos. Pô, 2-2, 4-1, 4-3, né? 3-0, 3-2. Então, pô, interessante ficar de olho do lado dos gols aqui, pelo lado do Santos, né? Já a equipe do Atlético Paranaense também não atravessa aí um momento tão estável, né? A gente vê que está oscilando muito. Na race são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Cara, muitos jogos movimentados. A gente vê que tem 2 jogos que foram 1-0, não tem nenhum jogo de 0-0. E os outros jogos, pessoal, pô, tem vários jogos aqui com muitos gols, né? 2-2, 3-3, 3-1. Então, também interessante o lado dos gols, né? Pelo lado do Atlético Paranaense, né? O que a gente tem que ficar ligado, pessoal. Nesse jogo aqui, a gente sabe que por mais que o Atlético esteja oscilando, é uma equipe realmente melhor que o Santos, né? O Santos vem muito mal, cara, muito mal mesmo, né? Mas o Atlético tem esse jogo importantíssimo no meio de semana contra o Bolívar, tomou 3-1, né? Lá na altitude, a gente até estava acreditando que o Atlético conseguisse segurar pelo menos um empate, mas realmente não conseguiu. A altitude é complicado, pessoal, é complicado. O pessoal acha que é frescura, mas realmente complica. E o Atlético Paranaense não conseguiu jogar e acabou tomando esse 3-1. Então, cara, eu como acredito que o Atlético vai poupar nesse jogo contra o Santos, questão do match odds fica um pouco complicado, né? Porque o foco do Atlético geralmente é as Copas, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores, né? O Brasileirão sempre leva ali a banho-maria. Então, cara, complicado no mercado de match odds, eu ficaria do lado do Atlético Paranaense, mas com isso do Atlético poupar, né? Pode ser aí que o Santos até consiga uma vitória. O Santos, que apesar dessa race horrível, em casa ele não é tão ruim, né? Quando fora é muito ruim, né? Em casa ele só é ruim. Então, cara, match odds, como eu falei, complicado. Eu ficaria somente de olho no lado dos gols aqui, que me chama muita atenção nos dois times. Muitos gols. Então, para o bilhetinho, pessoal, aquele 1,5 excelente, né? Quem quiser fazer uma entrada seca aí de. Até ambos marcam, né? Pelo Santos jogar em casa e o Atlético vem com um time, né, modificado e provavelmente, né? Ou é um 2,5 aí, quem quiser puxar para o mercado de gols, que é o que eu vejo mais valor. A gente vê o Atlético Paranaense é o 7º colocado, né? Então tá no bolo aqui, né? Vencendo encosta aqui, né? Pode até entrar no G4, dependendo do resultado do Grêmio, Fluminense e Bragantino. Então tá ali no bolo, né? Tá ali no bolo para brigar por mais uma vaga na Libertadores, né? O título realmente ficou bem complicado aqui, né? O Botafogo disparou. E o Santos ali, ainda fora da zona, né? Mas está se aproximando cada vez mais. Então o Santos tem que pontuar, né? Tem que vencer para se afastar, né? Então, complicado realmente a situação do Santos. A gente vê, né, a situação do Santos em casa, como eu falei, é ruim, mas não é horrível como a campanha em geral, né? A gente vê que tem apenas 2 derrotas, 3 vitórias e são 4 empates. Então, o Santos que nem em casa tem conseguido desempenhar um bom futebol. E o Atlético, mesmo com os titulares fora de casa, não consegue vencer, né? Não venceu 2, claro, né? Mas a gente vê que não é
uma campanha nada interessante e vários jogos movimentados aqui, né, fora de casa. Então, pessoal, para esse jogo eu vou ficar de fora do match odds, eu vou ficar de olho somente em gols aqui. Em gols, acredito aí no jogo movimentado, o Santos vindo com tudo para tentar essa vitória e tem muita chance de ganhar, principalmente se o Atlético Paranaense poupar aí seus principais jogadores. A gente vê as odds aqui, 2,35 para o Santos, 13,30 para o Atlético Paranaense. Concordo com essas odds, né? Concordo não pelo momento do Santos, mas principalmente porque o Atlético Paranaense fora de casa vem muito mal e também provavelmente vai poupar, né? Então acaba ficando justo essas odds, mas como eu falei, né? Vou ficar de fora do mercado, vou deixar somente para o live aí, ver como é que as equipes vão estar se comportando e para ver se a gente faz alguma entrada aí no live nesse confronto. Vou ficar de olho nos gols, a gente vê que o 2,5 já está partindo de 2,40, pessoal. Então, odd muito interessante para se trabalhar aqui esse 2,5. Né? A gente vê que o e-mail está 1,47. Então, cara, com uns 30 minutos ali, esse e-mail já vai estar batendo de quase 2. E eu acho que é uma entrada muito interessante para a gente fazer no live aí, esse mais de 1,5. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 2 gols asiático, pagando 1,83 e o meu placar para esse jogo 2-1 Santos. Internacional e Corinthians, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 18ª rodada aí do Brasileirão. Confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, né? 5 empates e uma vitória do Corinthians, né? Então, o Corinthians com uma pequena vantagem, né? Com uma vitória, né? O restante aí, somente empates, né? E jogos até movimentados, né? Jogos interessantes aí. Uns 3-2-2 seguidos, né? Os últimos 3, né? Então, vem sendo jogos interessantes, né? Vamos para a race aqui das duas equipes. O Inter vem de 6 jogos sem vencer, né? Tirando esses 6 jogos sem vencer, tem 4 vitórias, né? Na race dos últimos 10 jogos, 3 derrotas, 3 empates, né? E o Corinthians aí vem num momento muito bom, 8 jogos invictos. Demorou para engrenar, né? O trabalho do Vanderlei, mas vem num bom momento, num excelente momento, né? Quando embalou legal, né? Que veio, o Corinthians está muito bem nos últimos 10 aí, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, né? Aqui nos jogos da Sul-Americana, a gente estava nos 3 jogos a favor do Corinthians, né? Conseguimos pegar esse greenzinho aí, né? Que no último jogo do Inter e River também nós estávamos no ambas ou 2,5. Pegamos esse greenzinho aí também, né, pessoal? Então, primeira coisa, né, atenção aí às escalações, né? O Inter tem uma parada duríssima contra o River, terça-feira, jogo de volta aí da Libertadores. E o Corinthians, né, que tá meio que poupando na Sul-Americana, né? Tá indo com força máxima em Brasileirão e Copa do Brasil. Tá poupando na Sul-Americana, mas tá vencendo, né? Poupou nos últimos 3 jogos da Sul-Americana e venceu os 3, né? Então, tá dando certo. Tendência aí de continuar, né? Então, a gente vê aí o Inter 12º, o Corinthians 14º. O Inter em casa é o 10º melhor mandante, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Corinthians fora de casa é o 12º, né? 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? Então, o Corinthians começou muito mal, o Brasileirão, principalmente fora de casa, né? E aqui, nos últimos 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. E o Inter, a 3 jogos, não vence em casa, né? Então, não vem num bom momento aí o Colorado, não atravessa um momento legal e tem esse jogo de terça-feira aí na Libertadores, né? Então a gente vê que gols, né, pessoal? O Inter tem 3-0 na Race, 1-0. Então, ultimamente aí o Inter não vem sendo aquele over aí que a gente gosta. Já o Corinthians aí também é aquela coisa, né? Dá aquela mescla. Os últimos 3 jogos foi over. Se pegar os últimos 6, 5 foram over. Mas aqui 4 aqui, ó. Últimos 4 da Race aqui, tudo 1-0. Então, tendência de under aí também. Então, meio parelho, né? Tem aqui 0-0 também. Então, do Corinthians, 5 jogos foram over, 5 under. E o Inter aí vem numa sequência também de oscilação de over e under. Então, o mercado de gols aí fica de fora, aparentemente, né? No pré-live.
Vamos para as odds aqui, o match odds, pessoal. 2,34 o Inter, 3,85 o Corinthians, pessoal. Então, para o trade aí, match odds, cara, o Inter não atravessa um bom momento. O Corinthians vem num momento muito bom. O Inter aí tem uma parada duríssima contra o River, como eu falei, né? Tendência que vá com um time misto aqui contra o Corinthians, né? Que poupe alguns jogadores, né? E o Corinthians, a princípio, aí, força máxima, né? Então, no Brasileirão, aí, ele perdeu o Roger Guedes, né? Que foi vendido para a Arábia. Mas, de restante, força máxima e tendência do Corinthians, né? Que vem numa pegada muito boa. Então, não concordo muito com as odds, né? Apesar do Inter ser muito forte jogando em casa, mas não atravessa um bom momento. E o Corinthians vem de 8 jogos sem perder, sendo desses 8, 7 vitórias, né? Então, cara, para mim aqui, devia estar um 2,80 para o Inter, 3, que mais ou menos para o Corinthians seria uma cotação mais justa. Então, com isso, né, a gente tentar trabalhar esse lei a equipe do Internacional, né? Então, histórico direto entre as equipes também, o Corinthians não perdeu nos últimos 6, né? Dá para ficar de olho aí nesse lei a equipe do Inter, né, pessoal? Então, para o bilhete aí, pegaria por um handicap mais um asiático, mais 2 europeu, para mim seria bem interessante para se pôr no bilhete. Já na entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Corinthians, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar, 1-1. Fluminense e Palmeiras, Brasileirão Série A, 18ª rodada, 9 horas da noite. Confronto nos últimos 3 anos, né, pessoal? Então temos aí 3 empates, uma vitória do Fluminense, 2 vitórias do Palmeiras, né? Um confronto aí bem equilibrado, né? Últimos 3 anos aí. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Dois times aí que, né, não vive o seu melhor momento na temporada, né? Você viu o Fluminense aí, 3 vitórias, 2 derrotas, 5 empates, né? Já o Palmeiras aí, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Então, já de cara aqui, né, pessoal, a gente já vê Fluminense aí, né, pouquinho de tendência do over 1,5, né, mas tem alguns jogos aí que não anda batendo over 1,5, né, últimos 10 aqui, 3 não bateram, 7 bateram 2 ou mais gols. Já o Palmeiras aí, nos últimos 10, 4 jogos não bateram 1,5, né, então ficava um pouco pé atrás aí, gols aí, né, pessoal, então principalmente nessa época aí que as duas equipes têm Libertadores no meio de semana, né? Então o Fluminense recebe o Argentinos, o Palmeiras joga contra o Galo, né? Então 2 jogos duros aí. As duas equipes jogam em casa, né? O Palmeiras tem a vantagem, ganhou o seu jogo, o Fluminense empatou em 1-1. Então vão decidir em casa aí, né? Em frente à sua torcida. E então também a primeira coisa é ficar de olho nas escalações, né? As escalações. Vamos para a tabela, pessoal. Estão duas equipes aí que estão na parte de cima da tabela, né? Palmeiras 31 pontos, né? Tentando encostar no Botafogo. Fluminense 28, tentando encostar aqui no Palmeiras, Flamengo e Grêmio, né? Então uma vitória para o Fluminense que é muito importante, mas também o Palmeiras aqui, se vencer, continua aqui na briga, né? Na cola e na caça do Botafogo, né? Então Fluminense terceiro melhor mandante, Palmeiras terceiro melhor visitante, né? Fluminense em casa, 6 vitórias, 3 empates, Palmeiras fora, 3 vitórias, 5 empates e uma derrota. O Fluminense ainda vem invicto jogando em casa, né? Então vem fazendo uma campanha muito boa, né? O Sila teve aqui os últimos 2 jogos, não tivemos 2 ou mais gols, de restante em todos tivemos, né? E do Palmeiras aqui jogando fora de casa, né? Vem oscilando bastante, né? Oscilando bastante nesse Brasileirão, né? Nessa temporada, e em 3 jogos não tivemos 2 ou mais gols, né? Então, dá para ficar de olho, né? Dependendo aí se o jogo estiver um pouco aberto, né? Se as equipes estiverem atacando ali, contra-atacando, se tiver as duas equipes procurando o gol, vale a pena buscar esse mais de 1,5 gols no ao vivo, né? Vamos para as odds aí, pessoal. Temos aí um Flusão 2,60, Palmeiras a 2,98, né? Para o trade aí, pessoal. Interessante, acho interessante trabalhar aí um lei equipe do Fluminense, né?
Então, pô, Palmeiras aí com odd de quase 3, né? Então, raro acontecer isso, né? Palmeiras que passa por um momento, né, de um pouco de turbulência, né? Não vive seu melhor momento, mas, cara, o Fluminense também não tá vendo nada legal na temporada, né? Palmeiras tem 23 vitórias seguidas, né? Apesar de ter a Libertadores, né? Mas tem uma pequena vantagem. Mas o Fluminense aqui também não vem nada legal. Então essas odds aqui para mim também é outro jogo que eu não concordo com essas odds. Então deveria estar parelho ali, um 2,80 para cada lado. Ou se tivesse que ter um favoritismo, pessoal. Olha, não sei não se Palmeiras, né? Tá certo que o Palmeiras não vive um bom momento, mas o Fluminense também não é legal. Então, para mim, a linha justa seria um 2,80, 2,70 para cada lado, né? Um DNB, essa seria a minha linha justa, né? Então, mercado de gols aí no pré-live eu fico de fora, né? Então, levaria totalmente para o live o mercado de gols, né? Ficaria no match odds aí para o bilhete, pessoal. É tentar pegar algum handicap aí positivo a favor do Palmeiras, né? Ou mais um asiático, ou mais 2 europeu, né? Não vejo o Palmeiras perdendo esse jogo e muito menos se perder por mais de um gol de diferença. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Palmeiras handicap asiático mais 0,25, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar 2-0 Palmeiras. Agora vamos para o nosso bilhete do sabadão. Pegamos aí um golzinho, pelo menos, aí do Criciúma no confronto contra o Avaí. E também pelo menos um golzinho do Palmeiras contra o Fluminense. Fechando essa dupla, uma odd de 2,06. Fechou então a dizinha 2,06. Excelente odd aí para uma duplinha. Mais os nossos 4 jogos, né, pessoal? Então, se tu gostou do vídeo, deixa aquele like, né? Dá aquela moral para os guri. Te inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece gestão de banca, né? 1% em cada entrada aí e vão para dentro do mercado, fechou? Amanhã, domingão, estaremos de volta. Valeu!